O anticristo ele vai se assentar no templo de Deus, no templo físico, ou ele vai se assentar no templo que somos nós? Fizeram essa pergunta aqui nos comentários. E hoje eu quero trazer você aqui para dentro das Escrituras para a gente entender esse assunto. Onde o anticristo verdadeiramente vai se manifestar. E eu preciso de Daniel. Daniel é um profeta que fala, a gente falou de Daniel no último vídeo. Se você puder, volte, dê uma olhadinha no que Daniel fala. Eu fiz um cronograma que mostra o tempo certo de Daniel profetizar. E hoje nós vamos aqui dentro de Daniel mostrar como Daniel se comporta e como Daniel vai falar do anticristo. Na verdade, ele usa o termo, homem do pecado, o iníquo. Então, essas são as palavras de Daniel para falar de um ser que virá no futuro. Quando a gente chega aqui em Daniel 8, é bom ver, irmãos, o vídeo passado. Mas vamos continuar. Quando nós olhamos aqui para Daniel 8, e é bom que você leia o capítulo 8 inteirinho, nós vamos ver que Daniel ele está falando da Grécia. Ele vai profetizar que o anticristo ele vai surgir. E aqui no capítulo 8, 9 ele diz, e ele vai estar profetizando aqui para o reino da Grécia, quando vai se levantar 4 chifres ali de Alexandre o Grande, e um será enorme, poderoso, tendo autoridade. Por isso que ele usa sempre a expressão chifre. E aí no capítulo 8, 9, lá vem Daniel dar uma explicação sobre esse chifre muito pequeno. E aí no versículo 9 ele diz, e de um deles surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande, em direção ao sul, em direção ao leste e em direção à terra agradável. E este tornou-se grande, chegou até o exército do céu. E ele lançou alguns dos exércitos e das estrelas ao chão e os pisoteou. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército e retirou o sacrifício diário. Aí ele começa a falar do templo. E o lugar de seu santuário foi arremessado abaixo. E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário, por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão. E ele praticou e prosperou. E aí ele continua. Então eu vi um santo falando, e outro santo disse, aquele determinado santo que falava, até quando será a visão concernente ao sacrifício diário e à transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto ao exército para serem pisoteados? E ele disse, até 2.300 dias, e então o santuário será purificado. Então a gente está aqui falando, então, queridos irmãos, nós estamos aqui falando de algo que já aconteceu. Por quê? Porque no Império Grego, aqui em 331 a 323, nós tivemos Alexandre o Grande, que era o leopardo. Ele vai avançar e vai conquistar toda aquela terra gloriosa ali, toda aquela terra que vai ser tomada como a terra no poder da Grécia. E ele morre jovem ainda, e quatro generais seus governam em seu lugar. E aí, desses 4, um vai se sobrepor, que é o que ele diz aqui, ó. E um deles surgiu, e de um deles surgiu um pequeno chifre. Então, esse pequeno chifre é Antíoco Epifânio, que vai trazer
tudo que está descrito aqui em Daniel 8. Ele vai se levantar, ele vai perseguir e ele vai pisotear o santuário e ele vai tirar o sacrifício diário. Tudo isso Antíoco Epifânio ele vai fazer em 175 a.C. a 164 a.C. Então, Antíoco Epifânio ele vai fazer com que essa profecia de Daniel seja realizada através da sua vida. O chifre pequeno aqui é Antíoco Epifânio. E você percebe que quando Antíoco Epifânio ele sobe ao poder, ele realmente vai destruir o templo. O templo ele vai colocar uma porca lá dentro, ele vai botar a figura, uma estátua de Zeus, e tudo será perdido, tudo será contaminado. E esse tempo onde o santuário ficará sem realizações de sacrifícios, está dito aqui no versículo 14. E aí, Daniel, no versículo 14, ele diz assim: e ele me disse, até 2300 dias, então o santuário será purificado. Então, o prazo em que Antíoco Epifânio ele proibiu, ele impediu que houvesse o sacrifício foram 2300 dias. Esses 2300 dias correspondem a 3 anos. E foi o que aconteceu no Império Grego. 3 anos, o povo judeu ficou sem conseguir adentrar ao templo para sacrificar, porque estava tudo contaminado, e Antíoco Epifânio em um grande combate aniquilando o povo, até que os macabeus conseguem lutar, e 3 anos após eles encontram o templo totalmente destruído, cheio de mato, quebrado, e eles vão restaurar esse templo, e assim como Daniel falou aqui, aconteceu. Então, meus irmãos, nós já sabemos que quando Daniel fala que o santuário ficará desolado, pisoteado, como está aqui, até quando será a visão concernente ao sacrifício diário, a transgressão da desolação, para dar tanto ao santuário quanto ao exército para serem pisados. O exército é o povo de Deus. O povo de Deus será pisado. Foi pisado aqui. O povo foi destruído. E na visão se pergunta quanto tempo. E aí são 2300 dias. E foi o que aconteceu. Então houve na história um momento em que não se podia adorar no templo, foi impedido por causa de Antíoco Epifânio, que Daniel diz que ele é um chifre pequeno, e tudo que está aqui se conecta realmente com Daniel. Então, o que eu quero falar para vocês, irmãos? Porque a pergunta é: como será nos últimos dias? O iníquo, o homem do pecado, o anticristo, ele vai se assentar num templo físico ou no templo que é o nosso corpo. Então, para saber isso, nós precisamos entender que Daniel, no versículo 8, ele profetizou sobre Antíoco Epifânio. Mas quando você chega em Daniel 9, você vai ver que Daniel ele vai profetizar para os últimos dias. Ele vai falar sobre o final dos tempos, porque nós estamos falando de profecias que se repetem. E fica bem claro dentro das Escrituras que nós temos uma profecia em Daniel 8 e uma profecia em Daniel 9. São duas profecias distintas e ligadas, muito interligadas. Deus ele vai, no ano de 175, com Antíoco Epifânio, dar todo um deslumbre do que é a ação do anticristo, do homem do pecado, só para que a gente tenha
a posição do que vai ser nos últimos dias. Deus, ele vai nos dando informações de como nós vamos nos comportar nos últimos dias. Sempre será assim. Deus, ele sempre bota a história, nos mostra e repete aquela história. E aqui não vai ser diferente. E aí, quando você vai para Daniel 9, a partir do 26, ele diz assim: e após 72 semanas será cortado, porém não para si mesmo. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. E isso aqui aconteceu já, porque ele está falando que o templo seria restaurado. Depois de 62 semanas nasceria o Messias. E o povo do príncipe destruiria todo esse templo. E o povo do príncipe virá e destruirá a cidade, o santuário. E isso aconteceu no ano mais ou menos ali de 70 depois de Cristo, quando nós sabemos que foi o final do templo. Todo o templo foi destruído, não havia mais templo. Por quê? Porque houve aquela destruição total que os livros vão colocar. A destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, e Jesus havia profetizado que o templo realmente ia ser destruído, e Daniel há muito tempo já tinha falado que o templo seria destruído. Então, quando nós estamos aqui falando do templo destruído, nós já estamos falando de uma era muito à frente. Por quê? Porque estamos falando de 70 depois de Cristo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Depois que o santuário, no ano 70, é destruído, Daniel ele continua, e seu fim será como uma inundação. Até o final da guerra, desolações estarão determinadas. Aí, preste atenção no versículo 27. Ele já falou que no ano 70, né, porque a gente já sabe que já passou, o santuário destruído. Aí no 27 ele diz: e ele confirmará o pacto com muitos por uma semana. E no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações ele a desolará até a consumação. E aquilo que está determinado será derramado sobre o desolado. Aí, irmão, vocês vão acompanhando que ele está falando de novo que o sacrifício será de novo cessado. Ele diz que a abolação será impedida de novo, mas o templo já não foi destruído. Então, por que Daniel está profetizando de novo que isso vai acontecer em uma última semana? E no meio da semana, tudo isso vai acontecer, que o sacrifício vai parar de novo. Então, irmãos, se você começar a entender, você vai ver que são duas profecias, são dois momentos. O primeiro, o Antíoco Epifânio. Um segundo momento, um anticristo, um homem do pecado, que não tem forma ainda porque não chegamos nos últimos dias. Não estamos neste momento de 3 anos e meio finais. Mas quando estivermos nos 3 anos e meio finais, isso aqui que Daniel falou terá que acontecer. O sacrifício vai ter que parar. A abolação terá que parar. Tudo isso terá que ter fim. Então, nós sabemos que algo vai acontecer. E aí a gente tem Paulo, que acrescenta em 2 Tessalonicenses, a partir do 3, ele diz assim, ó: ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Aí olha só o 4, que é o versículo que ajuda a gente. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Paulo está ligando isso aqui lá com Daniel.
Irmãos, na verdade, nós hoje estamos 2000 anos sem o templo. Não encontramos nenhum versículo na Bíblia que fale sobre um templo que será construído ali em Jerusalém. Todo o tempo que nós estamos vendo, estamos jogando para frente quando o Jesus voltar, retornar uma construção. Mas no momento ali em Jerusalém, que nós estamos vendo, o terceiro templo vai ser construído, o terceiro templo será construído. Na verdade, queridos irmãos, quando a gente estuda aqui e a gente vai pegando a história, a gente vai juntando, a gente viu que lá no livro de Daniel 8, quem consegue tirar o templo da mão de Antíoco Epifânio foi os macabeus. É eles que vão conseguir, depois dessas 2.300 dias, que eles conseguem tomar de novo o templo. Sendo que os macabeus, quando eles estão fazendo essa reforma para limpar o templo, eles vão encontrar os livros de Jeremias, muitos escritos de Jeremias, porque Jeremias é um homem, um profeta que foi muito usado por Deus. Existem muitos escritos de Jeremias que ele deixou que serão encontrados nos últimos dias, porque Deus mandava ele escrever e guardar, enterrar para os últimos dias. Depois a gente vai ver isso no livro de Jeremias, porque está lá. Então, quando eles estão mexendo, eles encontram, os livros escritos de Jeremias, e Jeremias ali, ele diz que tudo que estava no primeiro templo, ele colocou em uma caverna lá em Jerusalém. Ele coloca a arca, ele colocou a tenda caída, a tenda que Davi fez antes do templo, eles guardaram, está tudo lá. Então, quando nós olharmos no final, essas coisas serão no seu tempo todo encontrado. A arca faz diferença para nós? Irmão, não faz mais diferença para nós a arca, templo. Nós temos o Messias verdadeiro, então nada disso importa. Mas vai precisar se levantar alguma coisa lá. E nós entendemos que o que vai se levantar lá será essa tenda de Davi. Será levantada juntamente com alguns utensílios que estão escondidos para o fim. E quando algo se levantar ali em Jerusalém, lá no monte do templo, então nós vamos ver se cumprindo a profecia final. Por quê? Porque Daniel nos diz que haverá de novo uma interrupção desse sacrifício. Então, esse sacrifício será porque precisa que as escrituras se cumpram de novo. Precisa que a palavra de Daniel se cumpra. E no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Isso precisa se cumprir. Então, se levantará um templo ali, não um templo como as pessoas estão imaginando, mas essa tenda. Então, algo vai estar lá simbolizando o templo. E vai ser permitido que esse homem se assente, Deus vai permitir que esse homem, de modo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, isso terá que acontecer. Os irmãos que já me acompanham, os vídeos que eu vou deixando aí, já entendem quem vai se assentar ali no monte do templo para perseguir o povo de Deus. Então, esse homem do pecado, quando ele sentar ali, ele estará ali 3 anos e meio. Isso vai ser certo, porque a profecia não falha. 3 anos e meio nós teremos um homem assentado ali. Aí os irmãos falam assim para mim, mas não pode ser assentado no templo. Mas aí muitos irmãos falam assim, mas aí ele vai se assentar no templo, que somos nós, porque nós somos o templo de Deus.
verdade. Nós somos o templo de Deus. Só que, queridos irmãos, que existe várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Quando esse homem estiver assentado ali, ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus e se adora. Então, o povo de Deus, que adora a Deus, que é os adoradores, que são semelhança de Deus, ele vai se levantar contra. Então, ele vai se levantar contra esse povo. E como ele vai se assentar, no nosso templo? Você já parou para pensar nisso? Que ele vai vir e vai assentar no nosso templo? Não, queridos irmãos. Porque aí está ligado com a marca da besta. Porque é a marca, o nome ou o número. Estão ligados a 3 sequências. Então, quando se fala dele se assentar como Deus no nosso templo, aí é aquele que recebe a marca, ele estará conectado com esse sistema que esse homem aqui do pecado vai ter preparado para levar todos para uma rede e nunca mais poderão sair disso. Então, vai ter um templo físico, onde esse homem vai se assentar, e um templo espiritual, que somos nós, porque ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Só que a marca desse ser será colocado naqueles que aceitar. Então, aqueles que aceitarem ser marcados deixarão de ser adoradores do Deus vivo e estarão automaticamente fazendo parte desse sistema aqui, deste homem que vai estar assentado ali naquele lugar. Então, sim, nós temos uma profecia cíclica que Daniel 8 vai falar, que é Antíoco Epifânio, que em Daniel 9 vai jogar para o final, há 3 anos e meio finais, que é um homem que vai se assentar de novo num templo que hoje nós não temos, mas Daniel fala que o povo do príncipe ia destruir realmente o templo, e ele coloca tudo isso, ele não esconde nada, e esse templo é destruído. Mais à frente ele fala que 3 anos e meio o sacrifício de novo será impedido, porque haverá uma espécie de templo, um lugar sagrado ali em Jerusalém, que será o coração do mundo. Jerusalém, queridos irmãos, para quem não entendeu ainda, não será outro lugar. Jerusalém será o centro do mundo, porque dali um homem vai governar todo mundo ali de Jerusalém. Então, a profecia é cíclica, e a profecia tem 2 visões: o templo físico e o templo espiritual. O templo espiritual será contaminado. Aqueles que aceitarem a marca, o número, o nome, estará ele assentado naquele homem, e esse homem totalmente conectado com a rede, e perderá todas as características de adorador e de filho de Deus naquele exato momento. Então, queridos irmãos, eu espero que você tenha entendido essa mensagem aqui, que eu já tenho um tempinho que venho tentando gravar. Não deixe, queridos irmãos, de compartilhar esse vídeo. Deixar o seu like, que é você que me ajuda deixando o seu like. E deixando o seu comentário para que haja um engajamento nesses vídeos. Eu agradeço os irmãos, fique com essa palavra. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.